Olá, pessoal. Nossa aula de farmacobotânica de hoje é sobre análise de drogas vegetais constituídas de caules e raízes. Iniciando, então, uma breve revisão a respeito de raízes. As raízes, elas são órgãos do vegetal responsáveis pela fixação no solo, absorção e condução de água e sais minerais. Então, essas seriam as funções principais destes órgãos vegetais. Existem algumas especializações importantes para as raízes. As raízes, elas podem ser responsáveis pelo armazenamento e reserva nutritiva, aeração em ambientes pouco oxigenados, a simbiose com fungos ou bactérias e a presença desses micro-organismos, principalmente os fixadores de nitrogênio, fornecem nutrientes extras, o que permite muitas vezes o maior crescimento deste vegetal. Alguns órgãos estão relacionados com a defesa, então algumas raízes possuem espinhos, algumas raízes possuem modificações para a escalada em substratos, principalmente para as plantas escandentes ou trepadeiras. Então, nós temos diversas especializações importantes desses órgãos vegetais, mas a principal função destes órgãos seriam a fixação e absorção e condução de água e nutrientes. Nós temos nas raízes dois sistemas principais: o sistema pivotante, onde você tem uma raiz principal e a partir dela são emitidas raízes secundárias, e nós temos do tipo fasciculada, onde no sistema fasciculado não existe uma raiz principal se desenvolvendo, mas sim diversas raízes vão se ramificando e nenhuma se sobressai às outras, tá? O tipo pivotante é principalmente presente nas eudicotiledôneas e do tipo fasciculada, principalmente nas monocotiledôneas. Vocês verão que muitos livros de farmacognosia enquadram todos os órgãos subterrâneos dentro de uma única classificação e análise geral destes órgãos subterrâneos que podem advir de diferentes origens. No caso, isso porque o fato de um órgão ele ser subterrâneo não quer dizer necessariamente que ele é uma raiz, tá? Então, nós temos as raízes como órgãos subterrâneos, mas também nós temos raízes aéreas, tá? Nós temos órgãos subterrâneos provenientes do sistema caulinar, o que nós chamamos de rizomas ou tubérculos, e também nós temos alguns órgãos que possuem uma natureza complexa, podendo ser, então, caules e folhas modificadas, todos juntos, formando este órgão de natureza complexa que está abaixo do solo. Aqui, como exemplo para vocês, vejam que uma raiz tuberosa como a beterraba, ela possui então folhas e caules acima do solo, e enterrado nós temos essa raiz tuberosa. No caso da batata, nós temos um tubérculo. Então, a batata, ela é, na verdade, um caule. Por que nós sabemos que é um caule? Porque o sistema caulinar, ele possui gemas para emissão de folhas. E, no caso, as raízes, elas não possuem essas gemas e nem folhas e modificações foliares, tá? Então, se você deixar uma batata muito tempo exposta, ela, com o tempo, ela começa a se esverdear, então ela começa a produzir clorofila e, consequentemente, começar a realizar fotossíntese para a emissão de folhas, tá? Então, não é um caule, não é uma raiz, é um caule. E no caso, por exemplo, de uma cebola, nós temos o do tipo bulbo, que ele é um sistema complexo. Vejam que um bulbo, ele possui, então, a raiz, que seriam esses cabelinhos que a cebola possui. O caule dela é uma porção esbranquiçada que entre as raízes e os catafilos, que são folhas modificadas que tem a função de armazenamento de substâncias, tá? Então vejam que um bulbo ele possui uma natureza mais complexa, são diversos órgãos ali formando essa estrutura que está abaixo do solo. Aqui como exemplos eu também trouxe o Panax ginseng, uma espécie medicinal muito utilizada, as suas raízes elas têm diversos usos que eu vou comentar mais à frente, e é uma raiz tuberosa.
nós temos do tipo bulbo o alho sativo, o alho, e também o gengibre como exemplo de rizomas, de rizoma, tá? Eu vou tratar nessa aula, agora no começo, principalmente das raízes do ponto de vista botânico, tá? Do ponto de vista dos órgãos subterrâneos classificados como raízes. Nós vamos conversar primeiro, então, delas, e posteriormente eu comento com vocês a respeito destes outros órgãos que podem ser subterrâneos. Então, a raiz, os órgãos de natureza radicial, eles não apresentam gemas e folhas modificadas, como eu falei. Eles podem ser tanto raízes adventícias ou raízes axiais. No caso das raízes axiais, nós temos então a projeção a partir da germinação da semente dessas raízes, e as raízes adventícias, elas são projeções principalmente do caule, e podem ser também de outros órgãos. Então nós temos outros órgãos da planta também, nós temos essa possibilidade de emissão de raízes, tá? De acordo com o acúmulo de reservas, nós temos a classificação de raízes tuberosas e não tuberosas. As raízes tuberosas, elas possuem um acúmulo grande de reservas e elas possuem, então, elas são órgãos que possuem uma estrutura mais arredondada, digamos assim. Aqui, como exemplo, eu trouxe o Aconitum-napellus, da família Ranunculaceae, onde nós extraímos das raízes desta planta, das raízes adventícias tuberosas dessa planta, a aconitina, que é um alcaloide extremamente tóxico. Essa planta ela está presente na farmacopeia e é uma planta muito tóxica. Tem alguns usos medicinais com ela, mas eu não encontrei fitoterápicos, mas principalmente nós temos a presença dos extratos desta planta, das raízes desta planta, utilizados em homeopatia. Aqui, como exemplo de raízes não tuberosas, eu trouxe a Cephálise ipecacuanha, da família Rubiaceae, família do café, conhecida como ipeca também, ipecacuanha ou ipeca. Ela é uma planta nativa do Brasil e da América Central, e os índios aqui que utilizavam essas plantas, eles utilizavam principalmente em caso de intoxicações e envenenamentos para induzir o vômito. A partir desta planta, nos anos 1830, 1840, no século XIX, foi isolado a emetina, que é este alcaloide, então, indutor da êmese, indutor do vômito, e também um derivado que seria a cefalina. Ela é utilizada hoje em dia como expectorante e antitussígeno, e também temos relatos da atividade contra parasitas. Esta é uma planta que ela não era cultivada, ela não é cultivada no Brasil, e, consequentemente, nós não temos a colheita. O que nós temos é a coleta desta espécie na natureza. Como o órgão que possui esses constituintes nós temos as raízes como produtora desses constituintes, as pessoas que faziam essa coleta acabavam removendo todo o vegetal para ter um maior rendimento. Não tinham cuidado de remover apenas parte dessas raízes e manter esse vegetal ali na natureza. Consequentemente, com o tempo, nós tivemos uma redução muito grande dessa espécie na natureza. E aqui está um vídeo mostrando um trabalho da Embrapa para a reposição dessas espécies na natureza, também com bancos de germoplasma. Deem uma olhadinha nesse vídeo, é bem interessante para que vocês vejam a reposição desta espécie na natureza. Importante a gente reconhecer diferentes zonas nessas raízes, tá? Uma raiz tem uma porção apical denominada coifa, onde nós temos esse meristema. O meristema apical, ele tem diversas células que podem se diferenciar em outros tecidos, e na região de elongação, essas células elas vão se alongando e, consequentemente, vão se diferenciando. Nós temos, então, a protoderme, que vai se diferenciar na região de maturação em epiderme. Nós temos o meristema fundamental, dando origem aos tecidos de sustentação, principalmente parênquima. E nós temos também o procâmbio, que dá origem, então, aos tecidos de condução deste vegetal.
Isso é importante porque, dependendo de onde você faz um corte transversal, você vai encontrar, então, tecidos com diferentes maturações. No caso, se você faz um corte em um tecido com uma maturação já avançada, nós temos de fora para dentro a presença de uma epiderme. Então, a epiderme é este tecido que recobre o vegetal. Nós podemos ter a presença de tricomas, de pelos absorventes, tá? Esta epiderme ela pode ser uni ou pluristratificada. No caso da pluristratificada, nós chamamos de velame, muito comum em orquídeas. As orquídeas elas possuem raízes aéreas, e essas raízes aéreas que possuem esse velame, essa epiderme pluristratificada, esta epiderme pluristratificada ela vai funcionar como uma esponja para a remoção da umidade do ar e, consequentemente, a remoção de água para nutrir esse vegetal, para hidratar esse vegetal, tá? Após a epiderme, nós temos a presença de um parênquima. Esse parênquima ele pode ser um parênquima de reserva. E envolvendo os tecidos condutores, nós temos a endoderme. A endoderme é uma importante camada de células que possui as estrias de Caspary. As estrias de Caspary, elas são umas estriações, então, desta célula, como o próprio nome diz, e essa estriação, ela faz com que as junções entre as células, nós não temos espaços intercelulares, obrigando, então, que todos os constituintes que estão caminhando, muitas vezes, por via apoplástica, por espaços intercelulares, quando ele chega na endoderme, ele é obrigado a passar por dentro da célula. E, sendo obrigado a passar por dentro da célula, por ter essas estrias de Caspary que unem estas células e não deixam espaços intercelulares, nós temos, então, a regulação osmótica por uma célula viva, tá? Então, a presença de micro-organismos, a presença de outros constituintes que poderiam causar um dano quando se adentrando os tecidos condutores da planta, isso não ocorre devido, então, a essas estrias que regulam a passagem desses constituintes para dentro do estelo, para dentro dos tecidos condutores. Então, nós temos esses dois caminhos da água, o caminho apoplástico, que seriam esses por espaços intercelulares, e o caminho simplástico, que ele é obrigatório para passar pela endoderme por causa das estrias de Caspary. Após a endoderme, nós temos o periciclo. O periciclo, ele é muito importante porque ele é um tecido que ele é potencialmente meristemático, ele pode se desdiferenciar em outros tecidos, e ele é responsável principalmente pela projeção de raízes laterais. Então, a gente vê que a emissão de raízes laterais, elas partem a partir do periciclo. E isso é importante porque essas raízes laterais, elas vão ter, então, um contato direto com o sistema vascular principal desta raiz. Então, esses tecidos, essas camadas de células que estão abaixo da epiderme, que nós denominamos periciclos, são importantes principalmente pela projeção de raízes laterais. E nós temos os tecidos de condução, então, xilema e floema. Essa seria, então, uma anatomia de uma raiz. Os tecidos que nós encontraríamos em um corte histológico desta raiz em uma região já maturada. Além disso, como eu falei, o córtex parenquimático, ele tem normalmente tecidos de reserva, via de regra é parênquima, colênquima e esclerênquima não estão muito presentes, eles podem estar, mas não é muito comum, justamente porque a raiz ela não precisa de sustentação, por ser um órgão normalmente subterrâneo. E a endoderme, então, é esta camada de células que envolve o cilindro vascular, ou como nós chamamos também de estelo, tá? Aqui, mais uma imagem mostrando, então, a cuifa, que protege, então, esta região meristemática, e com
conforme nós vamos avançando, nós vemos células alongadas, que é a região de alongamento, e a diferenciação, então, dos tecidos, do tecido meristemático em procâmbio, meristema fundamental e protoderme, que dá origem, então, aos tecidos de condução, aos tecidos de sustentação e também aos tecidos de revestimento, tá? Aqui mostrando, então, cortes histológicos de diferentes raízes, nós verificamos que na porção do estelo, nós temos, então, a endoderme. Esta endoderme, ela pode estar lignificada. Veja que, então, esta lignificação ou espessamento é o que nós chamamos de espessamento em U, tá? E esse espessamento, ele vai ocorrer principalmente em porções que não estão diretamente relacionadas com os polos deste lema, justamente porque com essa lignificação isso dificulta a passagem de água e porções desta endoderme não lignificadas, não espessadas, elas estão principalmente aí opostas aos polos de xilema, para que ocorra, então, a absorção de água. E veja também que nós temos diferentes porções de xilema e protoxilema e metaxilema, tá? Protoxilema e metaxilema, eles são diferentes espessamentos desse xilema. O protoxilema é um tecido que ele ainda consegue crescer, enquanto que o metaxilema, ele está mais presente em órgãos, em tecidos do vegetal que já parou de crescer. O protoxilema, então, possui células menores, né, tem diferente espessamento, e o metaxilema normalmente são essas células mais globosas. Isso é importante porque nós conseguimos diferenciar números de polos destes protoxilemas, tá? Nas coníferas eudicotiledôneas e magnoleídeas, nós temos principalmente o estelo sendo diarco, triarco, tetrarco ou pentarco. Esta nomenclatura de arca, triarca, tetrarca e pentarca se refere, então, ao número de polos de protoxilema que nós temos dentro do estelo. Então, nós temos, então, triarcas, tetrarcas, pentarcas, e em monocotiledôneas nós temos muitos polos de protoxilema e metaxilema, e com isso nós chamamos de poliarcas. Ainda, então, vejam que o nome destas células que eu comentei com vocês, da endoderme, que não possuem esse espessamento, são as células de passagem, que estão opostas a esses polos de protoxilema. E nós temos, principalmente, em monocotiledôneas, que são poliarcas, a presença interna de uma medula, enquanto que nas eudicotiledôneas, coníferas magnoleídeas, nós não temos, normalmente, esta medula central dentro do estelo. Vejam aqui, então, a presença de uma medula nas raízes do tipo poliarca. Vejam, então, que nós temos uma importante configuração destas células de protoxilema e metaxilema para a diferenciação de órgãos vegetais. Eu vou voltar a comentar isso na aula que eu estiver falando de caule, mas as raízes, normalmente, elas têm estes polos de protoxilema voltados mais externamente, né? Então, o protoxilema, ele é a porção que aparece inicialmente. E, por ser a porção que aparece inicialmente, ele é mais velho. Então, arqueus é de velho. Então, nós chamamos de uma diferenciação exarca quando a porção externa, que seria o protoxilema, ele está mais externo do que a porção mais jovem, que seria o metaxilema. Então, essa diferenciação exarca, onde o polo de protoxilema ele está mais externo do que o polo de metaxilema, nós conseguimos diferenciar raízes. As raízes possuem essa diferenciação exarca, enquanto que vocês verão que o caule é o contrário. Os polos de metaxilema que estão mais externamente. Seria uma diferenciação do tipo endarca, tá?
Então, isso daqui eu comentei com vocês. No crescimento primário das raízes, nós temos essa possibilidade de diferenciação. Nós conseguimos, então, diferenciar as raízes dos caules. Eu vou voltar a comentar com vocês na aula de caule. O problema é que isto é um crescimento primário, tá? Então, em órgãos que possuem apenas crescimento primário, vocês conseguem fazer essa diferenciação. No entanto, raízes utilizadas como drogas dificilmente são de natureza primária. Nós temos o crescimento chamado secundário e a substituição desses órgãos por órgãos do sistema secundário. Então, apesar disso auxiliar-nos bastante a diferenciação de órgãos, normalmente as drogas elas não são produzidas a partir de órgãos de natureza primária. Então, por isso, nós precisamos, então, conversar um pouquinho a respeito do crescimento secundário, que é o crescimento em espessura. O órgão ele vai crescendo, então, primariamente, que é o que seria o crescimento vertical, o crescimento em tamanho, e o crescimento em espessura é o que nós chamamos de crescimento secundário. Então, nós temos na raiz, como eu comentei, o meristema apical. O meristema apical ele dá origem à protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. O procâmbio dá origem aos tecidos do estelo, periciclo, importante para as raízes secundárias, e os órgãos, e a parte condutora, que seria o xilema primário e floema primário. No meristema fundamental, nós temos a presença da medula e do córtex, e a protoderme dá origem, então, à epiderme. Esses aqui, em verde, seriam, então, a estrutura primária deste vegetal. Essa estrutura primária, ela com o crescimento em espessura, vai sendo substituída por órgãos do sistema secundário. Órgãos do sistema secundário seriam, então, o aparecimento de um câmbio, que nós chamamos de câmbio interfascicular ou fascicular, de acordo com a distribuição desse câmbio, seja entre os feixes, o que nós chamamos de fascicular, ou entre esses feixes, que seria um câmbio interfascicular. Esse câmbio ele vai dar origem a floema secundário para fora e xilema secundário para dentro, e também o floema secundário, como o córtex, como a epiderme, vai dar origem ao felogênio ou câmbio da casca, que gera, então, feloderme e suber, tá? Feloderme para dentro e suber para fora. O suber é uma estrutura muito importante, principalmente para a proteção do fogo em espécies, em regiões que a gente tem queimadas e a possibilidade de fogo. Esta é uma estratégia da planta para proteção deste fogo. A gente vê que depois de queimadas, essas plantas elas conseguem se regenerar justamente porque elas têm essa camada de proteção externa. Importante a gente perceber que com o desenvolvimento, então, desse sistema secundário das raízes, nós temos a substituição desses órgãos e o xilema primário, que estava internamente, ele continua lá. Posteriormente, nós vamos ter a deposição de xilema secundário e o crescimento do floema secundário. Entre o xilema secundário e o floema secundário, nós vamos ter o câmbio para a produção deles. E esse crescimento, ele vai empurrando estes tecidos primários para fora. E esses tecidos primários, eles vão sendo destacados. Consequentemente, a partir dele, nós temos a presença do felogênio, produzindo, então, feloderme e suber. E esse felogênio ele vai crescendo, produzindo, então, feloderme para dentro e suber para fora. E ele vai empurrando o que nós tínhamos como córtex e epiderme. Consequentemente, nós temos a presença desta periderme. Então, vejam aqui, um órgão já com crescimento secundário bem desenvolvido. Nós temos o xilema primário que ficou aprisionado centralmente, o crescimento do xilema secundário, o floema secundário aqui ilustrado em azul. Entre o floema secundário e o xilema secundário, nós temos a presença do câmbio, então, para a produção desses tecidos do sistema secundário. Nós temos feixes de floema e xilema, como vocês podem ver aqui ilustrados, e a presença da periderme, então, revestindo este órgão. Vocês vão encontrar a nomenclatura na farmacopeia, o termo ritidoma,
que seriam, então, referentes a porções mais velhas do suber, que podem se destacar ou não. E também a lenticelas. Lenticelas são aberturas do suber para trocas gasosas. Como esse tecido ele possui um revestimento muito lignificado, nós temos, então, a necessidade de aberturas para trocas gasosas. Então, o rompimento do suber para trocas gasosas, nós chamamos de lenticelas. Então, aqui diversos itens, eles são importantes na macroscopia de drogas constituídas de raízes e também na microscopia. Em termos de macroscopia, principalmente o aspecto geral, se elas estão inteiras, se elas estão em rodelas, se elas estão pulverizadas, a superfície externa, a cor dessa superfície externa, a presença de ranhuras, sulcos, a presença de raízes secundárias, cicatrizes, a forma dela, se ela é uma forma mais tuberosa ou não tuberosa, se ela é mais arredondada, mais no formato de nabo, napiforme, fusiforme. Na secção transversal, ela vai dar... A gente consegue visualizar diferentes tecidos, que vai dar, então, um indício da natureza desses tecidos. Isso nos auxilia bastante na identificação deste órgão vegetal. As dimensões, o tamanho, presença de fraturas, caracteres organolépticos, inclusões, canais secretores, idioblastos e fibras. Então, todo o conhecimento prévio que nós temos da farmacobotânica, nós conseguimos, então, aplicando eles ao longo dos diferentes órgãos que nós estudamos. Vocês encontrarão diversos termos, se vocês forem estudar raízes, como a presença de raízes que sugam a seiva, como austórios, e diversos outros termos relacionados às raízes, que eu não vou abordar aqui com vocês, apenas fica aí para vocês estudarem. Com relação às drogas constituídas a partir de raízes de importância farmacêutica, nós temos na Farmacopeia Brasileira, sexta edição, o acônito, que eu comentei com vocês, alcaçuz, alteia, agarra do diabo, genciana, hidraste, jalapo, polígala, ratânia, rauwolfia, ruibarbo e valeriana. Outras também de importância, que elas não estão na Farmacopeia, mas elas são bastante importantes pela presença de diversos produtos farmacêuticos, seriam ginseng, aipeca, mama-cadela, unha de gato e podófilo. Eu vou tratar de algumas com vocês, tá? Que eu considero mais importante, que eu gostaria de fazer alguns comentários. Começando, então, eu gostaria de falar da Craméria trianda, da família Crameriaceae, que seria a ratânia. A ratânia, ela está constituída em diversos produtos dentais, principalmente pastas dentais, até bem caras, inclusive, tá? A droga é uma droga vegetal inodora, quase insípida, e a casca possui forte sabor adstringente. O suber ele é mais escurecido, sulcado, e o ritidoma se desprende com facilidade. Lembra que o ritidoma seria, então, a porção externa desse suber. No caso dessa espécie, ele vai sendo destacado com facilidade. O córtex floema ele possui uma coloração castanho clara e ela possui formas variadas. Como eu falei, então, uma espécie que está muito presente em produtos para uso oral, em pastas, em creme dentais, principalmente pela presença de taninos. Tá? Esses taninos, eles que dão esse forte sabor adstringente, como que amarrando a boca. Tá? E esses taninos, eles conseguem, então, inibir o crescimento de bactérias, principalmente do gênero Streptococcus mutans, que é a espécie causadora de cárie, e esses taninos, eles conseguem, então, inibir esses Streptococcus mutans e também biofilmes que são formados com esses micro-organismos. Veja, então, que a farmacopeia ela traz toda a descrição destes tecidos da raiz dessa espécie. Nós temos a presença também no parênquima, principalmente de amido, tá? Então nós temos aqui um córtex amilífero, a presença do floema, dos feixes de floema, o xilema, e a descrição também do formato desses amidos para a caracterização desta droga vegetal.
Uma outra espécie de grande importância farmacêutica seria a Glycyrrhiza glabra, o alcaçuz, né? Glabra, vocês encontram esse termo referindo principalmente a órgãos que não possuem pelos. A droga vegetal ela consiste de raízes e estolões secos. Os estolões, eles são caules de crescimento horizontal. Normalmente eles estão acima do solo, eles podem estar acima do solo ou não. Esse crescimento horizontal, ele pode emitir outras plântulas, tá? A partir de gemas desse caule, nós podemos ter a emissão de outros indivíduos. Essa droga vegetal ela pode estar inteira ou fragmentada e ela deve conter no mínimo de 2,5% de ácido glicirrínico, que seria então esse terpeno glicosilado. Na caracterização macroscópica dessa droga, nós temos fragmentos de raízes e estolões que possuem aí de 5 a 25 milímetros de diâmetro, com comprimentos variáveis, alcançando até 20 centímetros. A casca ela possui uma coloração castanha escura, rugosa, marcada por estrias longitudinais e lenticelas transversais. Lembra que lenticela, então, seria essa abertura do suber para as trocas gasosas da raiz. Tá? Então, vejam aqui ilustrações das raízes do alcaçuz. Na descrição microscópica, vocês encontrarão diversos termos que nós trabalhamos tanto ao longo da disciplina quanto no começo dessa aula. Então, várias camadas de suber, com células retangulares, nós temos a presença de amido, feixe de fibras esclerenquimásticas remanescentes do floema primário e floema secundário nativo. Então, nós temos, então, fibras que são remanescentes do floema primário. Esse floema primário ele vai sendo substituído e alguns resquícios deste floema primário eles podem ser encontrados nessas drogas vegetais. Vejam aqui a descrição dos grãos de amidos e também a presença de idioblastos contendo cristais prismáticos. Vejam que as inclusões, tanto orgânicas quanto inorgânicas, podem ser encontradas em diversos órgãos e isso nos auxilia também na caracterização dessas drogas. O alcaçuz ele está principalmente presente em fórmulas para contra-inflamação, então utilizado principalmente como anti-inflamatório, anti-alérgico e antitussígeno. No caso da camomilina C, que possui extrato de camomila, nós temos a presença também de extrato de alcaçuz, muito utilizado na primeira dentição de bebês, e também xaropes para alergias e tosse. O Arpagophyton procumbens, que seria a garra do diabo, possui esse nome devido principalmente aos frutos deste vegetal, que possui, então, essas garras, e daí o nome garra do diabo, esse nome popular. No entanto, apesar do fruto possuir este nome, o que nós utilizamos como droga vegetal são as raízes secundárias tuberosas, dessecadas e fragmentadas ou pulverizadas, que contém aí em torno de 1,2%, aliás, no mínimo 1,2% de arpagosídeo, que seria este iridoide com um fenilpropanoide aqui atrelado a ele e um açúcar. Este iridoide, então, ele tem uma atuação principalmente como anti-inflamatório e analgésico. Esta planta ele está presente em fitoterápicos que são utilizados para artrite reumatoide e é uma espécie que está disponível no SUS. Então, se o médico prescrever, você pode retirar num posto de saúde de graça, porque ele está presente aí no SUS, tá? Nós temos diversos fitoterápicos produzidos, então, a partir das raízes da garra do diabo. Vejam aqui que nós temos uma monografia da espécie, produzida, então, pelo Ministério da Saúde e Anvisa, que eles colocam outras espécies que podem ser confundidas, então, com a garra do diabo, tá? Vejam aqui a similaridade da raiz da garra do diabo com outras espécies. Além disso, existe também uma outra espécie
do gênero Arpagophyton, que pode estar presente nas drogas como adulterante da garra do diabo. O que eles colocam é que eles aceitam a droga vegetal, esta outra espécie, porque eles não conseguem distinguir as raízes desta espécie, seria o Arpagophyton zeieri, eles não conseguem distinguir da garra do diabo. E com isso, então, eles aceitam, mas eles colocam que é um adulterante. Tá? A indústria farmacêutica ela aceita simplesmente porque ela não consegue reconhecer as diferenças entre essas duas espécies. Uma outra espécie de grande importância farmacêutica, e está presente principalmente no Cerrado, seria a mamacadela. Ela é utilizada em formulações para o tratamento de vitiligo por possuir cumarinas, furanocumarinas, que vocês verão na farmacognosia. Tá? Então, a presença dessas substâncias, que são fotossensibilizantes, elas são utilizadas para o tratamento de vitiligo. Vejam aqui este vídeo depois, que mostra um pouquinho da utilização da mamacadela em formulações para o tratamento de vitiligo. Uma outra espécie muito importante seria o Panax ginseng, tá? Conhecido popularmente apenas como ginseng. Ele está presente em diversas formulações polivitamínicas e poliminerais. Era uma febre, principalmente quando eu me formei, a venda deste Gerovital. E possuindo, então, esse Panax ginseng, eles relatam atividade antidepressiva, melhora do humor e energia. Vejam que estes tipos de polivitamínicos, quando possuem, então, um polivitamínico associado com o extrato dessa planta, não é considerado um fitoterápico. O fitoterápico ele não pode ter substâncias isoladas nem vitaminas. E eu trouxe aqui para vocês, apenas para que vocês verifiquem a quantidade de interações medicamentosas que o ginseng possui. Veja, então, risco de hemorragia, efeito com anticoagulante, interação com antihipertensivo, interação também com contraceptivo oral. Isso aqui para que vocês vejam que o fitoterápico ele não é brincadeira, e não é porque é natural que não faz mal. E também aqui, apenas para ressaltar a diferença de fitoterápico com outros medicamentos. O fitoterápico ele não é um medicamento homeopático, ele não é outro tipo de medicamento que ele não possui em princípio ativo ou que ele possui um mecanismo de ação diferente. O fitoterápico ele possui, então, substâncias químicas que têm efeito e também vai trazer efeitos colaterais. Então, ficar sempre atento a possíveis efeitos colaterais destas espécies. Nós temos aqui no Brasil a Fáfia aglomerata, conhecida como ginseng brasileiro, também utilizado para fitoterápicos, como tônico estimulante e a perda de memória, tá? E uma última planta que eu gostaria de tratar com vocês seriam espécies do gênero Podophyllum, da família Berberiaceae, onde as raízes e também os rizomas são extraídos diversos fenilpropanoides, na verdade são lignanas, tá? Que possuem atividades antivirais. Vejam aqui medicamentos que possuem as substâncias isoladas a partir desta espécie, que possuem essa atividade antiviral, então sendo utilizados principalmente para verrugas e outras infecções por vírus, tá? Esta seria então a parte de raízes, e a continuação dessa aula nós vamos tratar a respeito dos caules.